Então nós vamos meditar neste salmo, Salmos de número 91. É um salmo bastante conhecido de todos, e muitos até têm este salmo aberto, né? Tem suas Bíblias abertas no Salmo 91 na sua sala, mas o Salmo 91 não é simplesmente para ficar aberto em uma estante, que ele vai trazer proteção. O Salmo 91 ele vai nos ensinar a termos um relacionamento íntimo com Deus, e a partir daí nós desfrutaremos todas as bênçãos que Ele tem para todos nós. Então vou ler aqui com os irmãos. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmo começa com essa declaração tão importante para nós confiarmos em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas elas não têm encontrado o verdadeiro descanso no Senhor. Vamos ler um texto aqui, onde Jesus convida as pessoas, todos que estão cansados e sobrecarregados, que Ele quer aliviar. Mas os seres humanos, eles não têm procurado esse descanso em Deus, não da forma correta. Quando Jesus convida a todos os que estão cansados, sobrecarregados, afadigados, a virem e a descansar nele, a tomar sobre ele seu jugo e a aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, ele diz que essas pessoas, ao virem a ele, encontrarão descanso para as suas almas. A maior fadiga, irmãos, como o irmão mencionou também aqui, às vezes não é a fadiga física, mas é a fadiga espiritual. Quantas pessoas que sofrem dessa fadiga espiritual, deste esgotamento espiritual, vidas vazias de Deus, vidas que não têm prazer mais em viver. Vivemos um tempo em que a chamada ansiedade tem provocado muita angústia nas pessoas, ao ponto delas não quererem mais viver, ao ponto delas dizerem que está cansado desta vida. Mas ainda assim, o Salmo ele vai nos ensinar coisas maravilhosas, onde nós podemos encontrar o verdadeiro descanso, onde nós podemos encontrar esta paz que pode transformar as nossas vidas, pode trazer para nós conforto espiritual, alívio espiritual, somente descansando à sombra do Onipotente. Então o Salmo 91 ele vai trazer alguns ensinamentos para nós, e eu quero compartilhar com você nesta noite. Você que conhece o Salmo 91, veja a importância dos ensinamentos que este Salmo lhe traz para cada um de nós. E qual é o primeiro ensinamento que o Salmo 91 nos ensina? É a proteção divina. É o primeiro ensinamento que o Salmo nos ensina. Garante a proteção de Deus para os que se abrigam nele, prometendo que não sofrerão danos, mesmo que o mal esteja ao seu redor. Então, quando nós descansamos ou nos colocamos sob a proteção divina, o mal ele vai estar em nossa volta. O adversário sempre vai estar em nossa volta, mas o mal ele não vai nos atingir.
O Salmo diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Porque Deus ele vai dar proteção divina. Se você confiar no Altíssimo, se você colocá-lo como seu Deus, você vai então ter esse livramento. Quantas vezes nós já escapamos? Eu mesmo já escapei de vários acidentes, tive vários livramentos. A gente sempre usa, né, aquele termo quase que o carro me bate, quase que eu caio da moto, quase que eu caio do andame. Sempre o quase, mas não foi quase, foi Deus que nos protegeu e nos deu livramento. Porque nós estávamos com a nossa confiança no Senhor, é o que o Salmo lhe garante, esta proteção divina. Nós não sofreremos dano, mesmo que o mal esteja ao nosso redor. Veja que o apóstolo Pedro diz que o nosso adversário ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem tragar. Por que ele não consegue nos alcançar? Porque nós temos a proteção divina. E às vezes Deus nos dá essa proteção porque nós temos confiado nele. Outro ensino que o Salmo 91 ele vai nos ensinar é refúgio seguro. Deus é apresentado como um refúgio e fortaleza onde os fiéis podem descansar em segurança e confiança, sem temer perigos ocultos ou doenças. Aí, amados, nós temos que ter esta proteção divina. Nós temos que ter Deus como nosso refúgio e fortaleza. Não somente como refúgio. Nós podemos estar refugiados em um lugar e aquele lugar não ser seguro para nós. Mas o Salmo ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Uma fortaleza, mesmo sendo atacada pelo adversário, uma fortaleza mesmo sendo, tendo uma investida contra ela, mas ali você está seguro na fortaleza, porque Ele é nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. O Salmo 91 também, ele vai nos falar sobre a ação dos anjos, que Deus envia anjos para proteger e guardar aqueles que o amam, cuidando deles em todos os seus caminhos. E aqui nós podemos contar, meus amados, com uma legião de anjos que está ao serviço dos santos. Nós temos em toda a Bíblia Sagrada vários exemplos de anjos que sempre estiveram a serviço de Deus. Anjos do hebraico é malak e no grego é angelos. Ambos significam mensageiros. São aqueles que estão a serviço de Deus. E aqui o Salmo 91 diz que ele envia anjos, ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. O que é que esses anjos eles vão fazer para os seus servos? Eu quero citar algumas referências aqui com você acerca do que o anjo enviado por Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa. Eu quero citar, por exemplo, com você o Êxodo, capítulo 14, versículo 19, onde diz: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e se pôs detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. Vejam só, amados. Deus, quando tirou o povo dele lá do Egito, e eles caminharam pelo deserto, está escrito que um anjo os acompanhou até chegar à terra de Canaã. E todo aquele percurso durante todos os 40 anos em que Israel caminhou pelo deserto, que o exército de Israel caminhava, o anjo do Senhor estava ali guiando o seu povo. O chamado anjo da aliança estava guiando o povo de Israel. Então vejam só que o Salmo diz que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Foi o que ele fez ali com o povo de Israel. Isso é muito bom nós contarmos com a ajuda divina. Ainda em Daniel, no capítulo 6 e o versículo 22,
Nós temos o exemplo que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o próprio Daniel vai testemunhar que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que ele não fosse comido por aqueles animais. Olha só, Deus enviou o anjo para que pudesse dar livramento a Daniel na cova dos leões. Que maravilhoso nós podemos contar com a proteção divina. Quão maravilhoso nós podemos ter o Altíssimo como nossa habitação, como o Deus Todo-Poderoso, como aquele que pode fazer por nós aquilo que está fora do nosso alcance. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos outro exemplo de anjo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e versículo 7, que diz: de repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caiu-lhe das mãos as algemas. Veja só, Pedro estava preso, estava naquela prisão, mas como o Salmo diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, ele enviou o anjo para livrar o apóstolo Pedro daquela prisão. Tocou no lado de Pedro, disse: olha, Pedro, levanta-te, né? Tomando pelas mãos, o livrou daquelas algemas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 27, versículo 23, está escrito: esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sigo, esteve comigo. Aqui o apóstolo Paulo estava em perigo de naufrágio, e toda a tripulação daquele navio estava temendo que ia morrer. E vejam só, enquanto a tripulação do navio estava preocupado em salvar suas vidas, um anjo apareceu a Paulo e disse: olha, Paulo, tu não temas que nada vai acontecer contigo e nem com os passageiros deste navio, todos vão sobreviver. Olha só como Deus envia os seus anjos para guardar, para proteger, para avisar, para dar livramento. Isto, meus amados, é o que garante o Salmo 91, que ele dará a ordem aos seus anjos a nosso respeito, mas ele só vai enviar esses anjos para aqueles que fazem dele a sua habitação. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a todos que hão de herdar a salvação. Então vejam só, meus amados, que esses anjos são enviados por Deus para nos dar o livramento, para servir aos santos, para que possam nos ajudar. E existem inúmeros outros exemplos na Bíblia Sagrada de anjos que apareceram, por exemplo, em Gênesis 16, versículo 7, nós temos o exemplo quando Agar estava no deserto. Havia acabado a água, havia acabado o pão que Abraão havia dado a ela e seu filho, mas o anjo do Senhor apareceu a Agar e disse: Agar, você não temas, Agar. Não temas, Agar. Então, naquele momento, o anjo abriu os olhos de Agar para que ela visse ali um poço onde ela alimentou o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus sempre vai enviar o seu anjo para aqueles que o colocam como o Deus Todo-Poderoso. Outro ensinamento, amados, que o Salmo garante, Salmo 91, é a fidelidade de Deus. Diz que a fidelidade do Senhor é descrita como um escudo que protege os que creem, garantindo segurança e a vitória. Diz o Salmo 91 que a sua verdade ela é escudo e é broquel. Ou seja, a verdade de Deus, aqueles que vivem na verdade de Deus, vão ficar protegidos de todo mal. Vai servir como escudo e vai servir como broquel. Vão ser bloqueados de toda a força do mal. Não vão mais andar enganados, porque a sua verdade ela é escudo e é broquel. Louvado seja o nome do Senhor. O outro ensinamento também, amados, que o Salmo 91 ele vai nos ensinar sobre relacionamentos contínuos. A proteção ela não é apenas para momento de necessidade, mas para quem mantém o relacionamento contínuo com Deus, habitando em sua presença e reconhecendo como seu Salvador. Infelizmente, amados,
Existem pessoas que elas só procuram Deus quando estão passando por necessidade. Elas não fazem de Deus a sua proteção. Elas não fazem de Deus o seu escudo. Elas não mantêm um relacionamento contínuo com Deus. Mas elas só procuram a Deus quando estão em apuros, quando estão passando por dificuldades, quando estão desempregadas, quando estão enfermas, quando estão com problema no casamento, quando estão com problema com o filho, nas drogas, enfim, quando estão passando por alguma dificuldade, irmãos. Só que quando nós temos Deus de contínuo em nossa vida, esta proteção, ela vai acontecer naturalmente. É por isso que a Bíblia diz, descansa no Senhor. Pedro vai dizer que devemos colocar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando nós mantivermos um relacionamento de contínuo com Deus, Ele vai cuidar da nossa família, Ele vai cuidar do nosso casamento, Ele vai cuidar do nosso trabalho, Ele vai cuidar da nossa vida, não como nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, porque Ele vai suprir as nossas necessidades, louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom, amados, quando nós colocamos Ele como a nossa proteção, quando nós mantemos esse relacionamento contínuo com Deus, quando Ele é sempre Deus em nossas vidas. Ele vai cuidar de tudo aquilo que nós precisamos, vai nos dar livramento, vai nos dar proteção e vai suprir as nossas necessidades. Em último lugar, também, penúltimo lugar, o que o Salmo vai nos ensinar é resposta em adversidade. Deus promete responder e estar com aqueles que o amam e o chamam, livrando-os e fazendo com que sejam respeitados. Então diz o Salmo 91, que Ele me clamará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia e livrá-lo-ei, porque Ele me amou, eu o glorificarei. Vejam só, amados, quando nós amamos a Deus, Deus lhe passa a cuidar de nós. Porque Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa fidelidade com Ele, Deus conhece o nosso íntimo. Então Ele vai responder às nossas orações quando nós tivermos um relacionamento sério com Ele. Ele nos promete a resposta na adversidade. Por isso que diz o Salmo 51, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Lá no livro do profeta Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Isso é para aqueles que colocam Deus como seu protetor. Aqueles que têm Ele como o Deus Altíssimo. Aqueles que amam a Deus de verdade. E finalizando, o Salmo 91 também promete vida longa, com recompensa pela fé e confiança. Deus promete dar vida longa e mostrar o seu poder salvador. Jesus por várias vezes disse, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham vida em abundância. Do mesmo modo também Deus diz, olha, eu o prolongarei os seus dias de vida. Então aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm Deus como seu refúgio, vão poder desfrutar não somente das bênçãos materiais, mas também das bênçãos espirituais, longevidade de vida, saúde, prosperidade e o mais importante de tudo, a vida eterna, que é a promessa que dele recebemos. Então pergunto nesta noite, o que Deus tem sido para você? Você tem colocado Ele como teu Altíssimo? Você tem colocado Ele como tua sombra protetora? Você tem descansado debaixo de tuas asas? Ou você procura, com teus próprios esforços, cuidar das tuas coisas? Passe a depositar a tua confiança no Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que este salmo, meus amados, venha fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso relacionamento com Deus e nos levar a uma vida de contínua comunhão com Ele, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Eu quero finalizar esta mensagem fazendo uma oração com os irmãos, para que esta proteção ela chegue lá no teu lar, chegue lá na tua família,
chegue no teu emprego, na tua casa, mas que você possa colocar o Altíssimo como a tua habitação, como aquele que cuida de você. Então vamos orar e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai bendito, nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, ó Pai. Em Ti nós temos confiado. Sob Tuas asas, Deus amado, temos nos colocado, porque acreditamos na Tua proteção, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que essa proteção, ela se estenda na vida de todas as famílias, Senhor, que ouviram esta mensagem nesta noite, ó Pai. Essa pessoa que crê, que precisa de um livramento, Senhor, que precisa encontrar descanso para a sua alma, que precisa, Senhor, estar sob a Tua sombra protetora, que o Senhor possa visitar neste momento, Senhor, visitando este lar, esta família, Senhor, que o Senhor seja, Pai amado, escudo, fortaleza desta família, Pai, livrando, Senhor, de todo mal. Pai bendito, nós confiamos que Tu és Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos nessa palavra, nessa promessa que o Senhor fez através do Salmo 91 para cada um de nós que Te cremos, Senhor. Deus de misericórdia, abençoa o Teu povo, encaminhando sempre na Tua presença, Pai, pois é no nome de Jesus é que nós assim Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz seja convosco.